Então, vocês serão esses gestores de documentos, né, responsáveis por deixar toda essa informação organizada para que ela seja recuperada e entregue ao público. Todo o processo de organização da informação, organização do documento, ela tem a principal finalidade é fazer com que essa informação ela seja recuperada. A informação que não está organizada jamais será recuperada, né? Quando você classifica, organiza, com todos esses métodos que a professora Cátia ensinou, cronológico, alfabético, ideográfico, avisando uma boa recuperação dessa informação. Então, você é gestor do documento, você é gestor da informação, precisa entender da lei. E você é cidadão, todos nós somos cidadãos, né? Então, em algum momento, nós precisamos exercer o nosso comportamento informacional. O que é comportamento informacional? É saber qual informação você precisa, qual é a fonte dessa informação, como você pode fazer para acessar essa informação. Tá? Então, você, como cidadão, em algum momento vai querer acessar essa informação e você vai precisar saber o que é seu, qual a informação que está disponível para você por direito, qual não está e como você faz para acessá-la. Tá? Então, veja só, é os dois lados, você pensando como gestor de informação e você pensando como cidadão, né? Como usuário da informação. Então, uma frase que me impactou muito, né? Eu passeando pela internet esses dias, preparando a aula de vocês, e daí eu me deparei com essa frase aqui. A falta de informação é o princípio da manipulação. Quem tem a informação tem o poder, né? Foi Yane, não foi? Que deu um exemplo muito bom aí. E eu nem estou falando de manipulação, tá, Yane? Mas estou falando de poder. A partir do momento que seu cunhado ele sabe dos proventos da sua irmã, da sua família, qualquer coisa que for falado para ele, ele vai saber questionar ou não, vai saber contestar ou não. Então, se só um lado tem a informação, só o poder público tem uma informação e a população não tem, o poder público vai utilizar essa informação da maneira que quer para manipular as pessoas, né? Então, é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham acesso a essa informação para que vocês também se empoderem, adquiram esse poder de questionar, de saber, de tomar decisões por vocês, de interferir nas políticas públicas, né? Que é isso que a gente tem mais feito ultimamente. Então, falta de informação. Se você não tem informação, você vai ser facilmente manipulado, porque qualquer coisa que lhe disserem, você vai acreditar. Né? Se você não foi na fonte da informação segura, qualquer coisa que lhe chegar é informação e é informação confiável, você vai acreditar e vai entrar em muitas roubadas aí pela vida, né? Ai, gente, eu tenho uma história para contar sobre essa questão de informação. Quando eu fazia estágio, eu perguntei a vocês sobre estágio. Deixa eu mudar de tela para olhar para vocês. Eu perguntei a vocês sobre estágio. O meu primeiro estágio, quando eu fazia secretariado, na graduação, aconteceu um mês que o meu salário ele caiu 2 vezes. Que feliz, né? O meu salário ele caiu 2 vezes na conta. Acho que aconteceu algum erro no folha de pagamento e os meus dados foram duplicados e acabou que eu recebi 2 vezes no mesmo mês. Caiu duplicado o salário. E eu fiquei tensa com isso, que eu não queria problema para mim. Então eu fui falar para minha chefe isso. Eu falei para ela, fulana, meu salário caiu 2 vezes. E ela, nossa, você pode ter problema com isso, então é melhor você devolver o dinheiro. Obviamente eu teria que devolver, né? E o que foi que ela falou para mim? Ela falou, você saca o dinheiro, me dá, e eu vou devolver no financeiro. Eu, inocentezinha, menininha, né, de 20 anos, acreditei. Então, saquei o dinheiro, entreguei na mão dela e ficou por isso mesmo. Anos depois, por alguma razão, eu fui ler o manual de estágio desse local que eu trabalhava. E o estágio que eu fazia era na universidade, né? Eu fui ler o manual de estágio, eu precisei ler esse manual porque eu ia para outro estágio. E no manual de estágio tinha todos os trâmites que eu precisava fazer, que qualquer pessoa precisava fazer para devolver recurso público, caso acontecesse isso. Qualquer estagiário que receber a mais ou receber duplicado, né? Como é que são nessa situação? Então, estava lá explicando como é que fazia. Né? Tinha que gerar uma GRU com aquele valor e depositar na conta do tesouro e mandar o comprovante para o financeiro. E eu não tinha feito isso. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que ela ficou com dinheiro, né? O que, é que vocês acham? Será que ela ficou? Ou será que ela devolveu para o financeiro? Para o Com GRU? certeza ela embolsou. Com Eu certeza tenho ela essa ficou com dúvida. dinheiro. Porque ela não ia gerar uma GRU no nome dela para devolver o dinheiro que tinha ido para minha conta. Como é que eu ia provar para o financeiro que eu tinha devolvido? Então, ela ficou caladinha ali, né? Fez a louca, ficou com o dinheiro, todo mundo ficou caladinho e até hoje ninguém sabe que isso aconteceu.
Bom, o bom é que eu tinha prova, né? De que eu tinha entregue para ela, tinha outra estagiária lá e ela viu todo o trâmite. Mas eu fui manipulada, gente, porque eu não sabia da informação correta. Eu não fui buscar a informação correta antes de fazer o processo. Olha aí, como eu não poderia ter passado por essa, né? Então, não vamos passar por esse tipo de situação. Vamos nos precaver. Não é essa tela que eu estou compartilhando. Vamos nos precaver. Tá? Então, há algumas discussões sobre esse acesso à informação no mundo. Não foi à toa que a lei chegou. Não foi só por conta da massificação da internet. Não foi só porque as empresas públicas começaram a colocar muita informação na internet. Tem outras questões por trás dessas discussões, né? Vocês estão vendo a tela passar? Ou travou de alguma maneira? Não está passando aqui. Está passando. Obrigada. Obrigada, Jefferson. Foi Jefferson? Não vi quem foi. Ele. Meire, desculpa, Meire. Então, há algumas discussões. Então, essa questão de reconhecer que todo cidadão tem direito à informação como um direito fundamental, principalmente informação pública, é algo que é respaldado e é discutido pelas principais entidades internacionais, né, como a ONU, né, como a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como o Conselho Europeu, o COI, e como a União Africana, a UA, ou seja, todo o mundo, né, todos os continentes, eles têm discutido sobre essa questão do direito à informação como direito fundamental. Gente, sem informação, a gente não chega em lugar nenhum. A gente pode dizer que muita coisa é importante, mas informação está na base, tá? Então, toda essa questão de liberdade de expressão que tem sido muito discutida de uns anos para cá, né? Eu lembro que até o meu Enem teve esse tema de liberdade de expressão, quando eu fiz Enem. Então, já tem sido muito discutido de uns anos para cá. Então, toda essa questão de acesso à informação também está ligada ao direito de liberdade de expressão, porque só é possível a gente expressar alguma opinião se a gente tem informação, porque senão vai ser só vozes da nossa cabeça, serão opiniões vazias. Então, até para expressar uma opinião, eu preciso ter a informação. E para ter informação, eu preciso ter acesso a essa informação, tá? E o que mais? E é ligado ao movimento de acesso aberto. Vocês já ouviram falar do movimento de acesso aberto? Gente, não se acanhem, tá? Não me deixem só. Podem responder. Isso aqui não é uma pergunta para saber quem está certo, quem está errado, para medir o nível de conhecimento de vocês. A gente está conversando, tá? Qual foi a pergunta, professora? Você já ouviu falar do movimento de acesso aberto? Que é uma das coisas que a lei de acesso à informação está ligada, é o movimento de acesso aberto. Há um movimento no mundo. Alguém já ouviu falar? Há um movimento no mundo, né, com várias políticas públicas envolvidas, que é voltada para a questão do acesso aberto. E aí eu vou falar para vocês o que é isso. O acesso aberto está ligado à informação aberta. É como se fosse um guarda-chuva. O acesso aberto é o conceito maior. Dentro do conceito de acesso aberto, a gente tem conhecimento aberto, ciência aberta, dados abertos, informação aberta. Tudo que puder ser aberto ao público está dentro desse movimento de acesso aberto. No que tange à lei de acesso à informação, o acesso aberto está ligado a dados abertos, que são dados governamentais abertos, ou seja, acessíveis por qualquer cidadão que tenha acesso a essa informação, que tenha acesso a esses recursos tecnológicos. Como o Iane falou, o cunhado dela, por conta do movimento de acesso aberto, de dados abertos, que está sendo cada vez mais difundido aqui no Brasil, e principalmente no eixo Europa e América do Norte. Aqui no Brasil é um pouco mais novo, a gente está engateando um pouco, mas muita coisa já aconteceu. Mas é por conta desse movimento de acesso aberto, Iane, que seu cunhado tem acesso aos proventos da sua irmã, de quem for, dos políticos, dos garis, e de todo mundo que tem acesso a tudo, e ele faz briga por tudo. Olha aí. Mas ele só tem esse acesso por conta desse movimento que tem sido implantado aqui no Brasil nos últimos anos. Tanto que quase ninguém gosta dele, professora, no trabalho onde ele trabalha, o povo dá graças a Deus quando ele muda de serviço. Está arrumando confusão Ele, aí, né? ele é bronqueiro, entendeu? Ele faz questão por tudo. Ele quer ser super... Ele é super inteligente, né? Ele é formado em administração, ele cursa direito, formado em matemática. Aí ele é super inteligente. Então, com isso, ele quer, tipo, humilhar as outras pessoas. Se acha demais.
Aí todo canto que ele trabalha, ele sempre arruma uma confusãozinha, sempre. Agora ele tá trabalhando, ele vai começar a trabalhar no Detran de Guarabira. Já estou ocupando das pessoas que vai trabalhar com ele, que ele passou. Pois é, Deve ser chato pra caramba, hein? como é, quem falou? Gosta de humilhar. Até ele falando assim, normalmente, ele tem aquele tom de falar Tô dizendo, ele deve ser chato pra caramba, professor. Eu já demais, estou coitada da minha imaginando. irmã. Até Você sabe como é o site de para ver, a senhora sabe? Portal de transparência. Se você coloca, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas se você colocar no Google aí, portal de transparência, você vai direto para ele. E aí é ela só trabalhava você. como professora, né? Aí antes dela saber que saiu o 13º, já sabia, ele já estava cobrando, porque ela tinha que ajudar dentro de casa, não sei o que, essas coisas. Agora ela está trabalhando mais não, está trabalhando como ela é formada em contadora, ela está fazendo esses negócios, né? Da profissão dela. Eu acho que agora ele não tem acesso mais não, né? Alguém levantou a mão, foi? Ou alguém entrou na sala? Deixa eu ver a Professora, tela. portal de transparência é o mesmo que o Sagres? Fala para mim o que é o Sagres. Porque às vezes uma coisa está dentro da outra. Uma coisa faz parte da outra, entende? Tá. Sagres é geralmente onde a gente vê os gastos, né, das instituições públicas e quanto recebe os servidores, essas coisas. Isso. O portal de transparência, porque geralmente isso é descentralizado. Cada instituição, por exemplo, se o seu cunhado, sua irmã, alguém trabalha na prefeitura, no site da prefeitura você consegue ter acesso a isso. E dos outros locais públicos também. Mas o portal de transparência é como se ele fosse, o nome já fala, é um portal que reúne todas as informações de todo o serviço público do Brasil. Está tudo lá, sem você precisar ficar procurando nos sites específicos. Tá? Então, o Sagres ele faz parte da lei de transparência também, é uma das ações. Porque a lei de transparência ela não é simples, ela é complexa, ou seja, é relacionada a várias coisas. Então, você vai conseguir ver várias siglas, várias nomenclaturas, mas tudo está ligado à lei de transparência. Tá? O portal de transparência ele é ótimo porque ele é um local único, que você consegue ver os gastos da administração pública federal, estadual, municipal, das empresas mistas, das empresas não governamentais que recebem recurso público, está tudo ali, é só saber mexer. Tá? Porque às vezes a informação fica um pouco escondidinha, mas fuçando a gente encontra tudo. Um dia eu me peguei olhando o salário dos meus colegas, gente, que feio isso, né? Pode isso, produção. Foi. Me peguei olhando os salários dos meus colegas, que eu tenho colega no Brasil todo, né? Por conta da universidade. Eu fiquei pensando, quanto será que fulano ganha? Vou lá no portal de transparência. Fiquei pensando, olha, esse mês recebeu muito, né? Por conta das férias. Fiquei pensando nessas coisas. Fiz igual a cunhada de Yane, só que caladinha, né? Não passei na cara de ninguém que tenha olhado. Mas tá tudo lá, gente. Alguém mais quer falar? Mas lembre-se, tá? Que a aula de hoje não é sobre a lei da transparência, é sobre a lei de acesso à informação, que é a que mais interessa ao profissional arquivista, né? A secretária executiva que trabalha com arquivos também. Então, vamos lá. Então, hoje, gente, com todo esse acesso à tecnologia que eu falei, nunca foi tão possível acessar a informação como atualmente. E hoje a informação, ela está na palma da nossa mão, de frente aos nossos olhos, que é no computador, na palma da nossa mão, na ponta dos nossos dedos, né? A gente vai passando o celular ali e vai vendo tudo. E essa informação, ela chega para você de maneira muito fácil, tá? Basta você ter um comportamento informacional bem treinado, que você vai aprender a mexer em tudo e toda a informação ela vai ser acessível a você. E a informação que você não tiver acesso, se for uma informação pública, você tem direito de solicitar essa informação. Também na ponta dos dedos, na palma da mão, na frente dos seus olhos, sem muita burocracia. E é o que a gente vai tratar sobre a questão da lei de acesso à informação. Por exemplo, tem tanta informação sobre Covid-19 hoje, né, disponível na internet. Esse é um dos observatórios da Covid que eu trouxe para vocês verem, que é um observatório livre, né, que é feito em conjunto com várias universidades, né, a Unesp, a UFABC, a Unicamp, a Fiocruz também está envolvido. Então, essas universidades, esses centros de pesquisas, se organizaram para fazer um observatório da Covid-19. O que é isso? Ele observa todos os dados, todos os números da Covid-19 e torna essa informação disponível para o cidadão. Então, eles observam número de leito, por exemplo,
ocupados, número de leitos desocupados, número de infectados, número de óbitos, número de pessoas que receberam alta, qual é a medicação que essas pessoas estão tomando, o que mais? Qual é o laudo que sai, qual foi a causa-morte que agravou que se agravou por conta da Covid-19. Então, várias coisas, várias informações vocês podem ver aqui. Isso é um print, mas vocês podem entrar, colocar no Google Observatório Covid-19 BR, que vocês vão ter acesso a todas essas informações, assim, por estado, isso tudo muito bem classificado, por estado, por município, qual é o cenário, quais são as análises que estão sendo feitas, quais são as perguntas mais comuns e as respostas, porque geralmente a pergunta do seu colega é a sua pergunta também, então geralmente a sua dúvida já está respondida, informações técnicas, as reportagens que saíram, tudo sobre Covid-19 estão nesses observatórios, e esse é só mais um. E tudo isso só é possível por conta do acesso à tecnologia, porque senão seria muito mais difícil, né? Imagina como é que a gente ia saber sobre esses números. Se não fosse isso, ia ter que esperar sair nos noticiários, ou ia ter que esperar os órgãos sanitários se pronunciarem, né, de maneira oficial, para a gente saber fora da internet. Então, ia demorar muito mais para essa informação chegar até nós. Isso é lei de acesso à informação também. Quando a informação ela é colocada para o usuário de maneira proativa, antes do usuário solicitar essa informação já está disponível. Existem algumas informações que é obrigatória já estar disponível, e existem algumas informações que não estão disponíveis, mas você pode solicitar, basta querer. E a gente vai ver isso um pouquinho. Tomou menstruação, mãe? Não, tá passando. Comigo, né? E aí, era isso que eu queria perguntar para vocês. Se vocês sabem qual é a diferença entre a lei de acesso à informação e a lei da transparência. Que a gente conversou um pouco aqui hoje. Há diferença entre as duas, embora a lei da transparência ela tenha surgido antes, mas ela está entrelaçada com a lei de acesso à informação. Mas há uma diferença entre elas, vamos saber um pouquinho. A lei da transparência, ela é uma transparência ativa. Que transparência? São as informações disponíveis de maneira ativa e proativa, ou seja, a informação está lá sem ninguém solicitar, porque é a informação obrigatória de estar ativa. Ela tem que estar disponível para todo mundo no momento que as pessoas precisarem dela, sem precisar solicitar. E elas são informações exclusivamente de cunho financeiro, né? De colocar em transparência os gastos públicos com qualquer situação, com pagamento de pessoas, com obras públicas, com qualquer tipo de serviço público, com políticas públicas, licitação, tudo que você imaginar no setor público que se envolva questões financeiras, é obrigatório estar disponível, essa informação está disponível. Essa é a lei da transparência. Isso está disponível nos mínimos detalhes. Isso vocês podem, essa lei da transparência é a lei 131, que foi criada em 27 de maio de 2009, e tudo isso está disponível no portal de transparência, para que você não precise ficar indo de empresa em empresa, de site em site, saber aquela informação, vai lá no portal de transparência, que está tudo lá. Como a aula de hoje não é lei da transparência, eu trouxe aqui só para vocês saberem, tá? Mas a transparência, ela é um direito do cidadão e uma obrigação dos órgãos públicos, tornar tudo público. Já a lei de acesso à informação, ela é uma transparência reativa. Na verdade, ela é uma transparência, mista, né? É tanto ativa quanto reativa, mas é mais reativa, porque existem algumas informações que não estão disponíveis, mas você pode solicitar. E o que é essa transparência reativa? É o fato de permitir que qualquer pessoa, você, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha um CPF, uma carteira de identidade, ela possa ter acesso a qualquer tipo de informação pública, sem precisar de nenhuma justificativa. Eu quero saber quanto ganha o prefeito da minha cidade. Você vai lá e solicita a informação. Por que você está solicitando? Não interessa. Eu quero saber. Eu tenho direito porque é um dinheiro público que está sendo envolvido, é dinheiro do meu imposto, e eu quero saber para onde está indo. Então, eu quero saber quanto ganha. O fato de você ser cidadão já lhe dá o direito de saber essa informação. Então, qualquer informação pública que você quiser saber, é só solicitar. Isso é transparência reativa. No momento que você solicitar, o órgão público ele tem a obrigação de lhe fornecer essa informação, a não ser que se trate de informação sigilosa, que a gente vai falar daqui a pouco sobre
esse tipo de informação sigilosa que não pode ser divulgada ao público, tá? Então, e o que é que essa lei de acesso à informação traz também? É preciso que haja um mínimo de informação sempre disponível sobre certos aspectos, sem que seja preciso solicitar, e a gente vai ver quais são essas informações. Então, a lei da transparência, ela é a lei do recurso, vamos colocar assim, a lei da transparência do recurso financeiro, e que essa informação ela está sempre disponível sem precisar solicitar. É a informação ativa. A lei de acesso à informação, ela é uma informação reativa, porém, algumas informações precisam sempre estar disponíveis. Tá? Tem alguém com o microfone ligado aí, né? Quem é? Ela já falou. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Ela falou que era para. Ela já falou. Mas ela falou. Pronto. Certo, gente? Então, a lei de acesso à informação é um misto de informação. Algumas informações básicas precisam estar disponíveis, porque é informação básica, gente. A gente precisa ter em mãos. E outras você pode solicitar, qualquer cidadão pode solicitar. E o que é a informação pública? O que é que se configura como informação pública? A gente precisa ter isso em mente, para saber qual informação a gente pode solicitar e qual não. Até na esfera pública, há informação que é de cunho privado e ela não pode ser divulgada, tá? Então, a informação pública, ela é qualquer informação. Você lembra do conceito de arquivo, do conceito de documento arquivístico, que era qualquer documento ou conjunto de documentos produzidos como fruto das atividades de empresas públicas, privadas, ou de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Então, vai nesse mesmo sentido. Informação pública é qualquer tipo de informação que é produzida e que é acumulada, né, sob guarda dos órgãos públicos, que é decorrente das atividades públicas, toda informação que é fruto de trâmites públicos, seja entidade pública, exceto o pequeno grupo de documentos e informação de caráter restrito e sigiloso. Porque se for informação sigilosa, mesmo sendo de órgão público, ela não é pública, porque a informação sigilosa ela não é pública porque ela vem trazendo uma série de complicações se for divulgada, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais lá na frente. Então, dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. O que é isso, Rubia? Dados processados ou não? Dados é um conjunto de informação não estruturada. Por exemplo, você lembra que o colega de vocês, ele captou aqui algumas informações, né, que vocês deram para ele com esse questionário, o Ivan Lúcio. E vocês foram respondendo esse questionário dele. O conjunto de informações, quando ele juntar todas essas informações, todas que vocês responderam, não quer dizer nada. Porque são dados desestruturados. A partir do momento que esses dados eles receberem um tratamento, eles forem minerados, tabulados, transformados em gráficos, em percentuais, aí sim vai se tornar uma informação estruturada. Tá? Mas até os dados desestruturados, eles precisam estar acessíveis ao público. Por quê? Deixa eu perguntar a vocês já entraram no site do INEP? Instituto Nacional de Pesquisa Educacional, que é ligado ao MEC. É o INEP que faz todo o processo de censo educacional nas escolas, nas universidades, para saber quantos cursos estão ativos, quantos alunos estão matriculados naquele ano, classificar esses alunos por faixa etária, por curso, por classe social, por opção sexual. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Não me cancelem. Eu não sei, de fato, qual é o termo certo que se usa. Por raça, por cor. Então, ele vai fazendo toda essa classificação para que a população entenda qual é o cenário da educação. Quanto foi gasto, quantas pessoas se matricularam, quantas pessoas evadiram por curso, qual é a quantidade de indígena matriculado por curso, por região, por capital, por estado. Isso é o censo da educação, tá? O censo da educação, ele disponibiliza essa informação de várias maneiras. Desde de tabelas enormes, que é o quantitativo coletado por cada estado, por cada região, que são tabelas enormes que a gente não consegue visualizar essa informação. Essas tabelas enormes, que têm muitas, grandes quantidades de dados, elas precisam estar disponíveis daquela maneira também, porque muitos pesquisadores,
utilizam aqueles dados desestruturados para fazer pesquisa, para chegar a alguma conclusão. E uma outra coisa também, qualquer informação pública, ela precisa ser auditável. O que é isso? Ela precisa ser rastreável, comprovável. Então, se um órgão dá uma informação pública, por exemplo, no campus de Mamanguape foram matriculados 5.000 alunos de 2015 até 2021. Ele deu essa informação a mim, tá? Mas eu preciso saber se essa informação é verdadeira. E eu só sei se que essa informação é verdadeira se eu tiver os dados brutos, a gente fala dados brutos, disponíveis e puder ir lá contar. Tá? Vai que me dê uma pulga atrás da orelha. Não, eu quero contar, eu quero pegar esses dados aí que ele contou e vou minerar também para ver se dá o mesmo resultado. Então, por isso que tem que ser disponível esses dados brutos, para que os pesquisadores possam fazer pesquisa e para que os dados sejam rastreáveis, tá? Dados desestruturados também é informação pública. Informação produzida ou mantida por pessoa física ou entidade privada decorrente de um vínculo com órgão ou entidade pública. Ou seja, a minha informação, eu sou uma pessoa física, mas a minha informação, que é decorrente da minha atividade com a universidade, é uma informação pública. Então, está tudo lá. Tudo que vocês querem saber sobre mim está lá. Se for decorrente das minhas atividades. Obviamente que não tem coisas pessoais, muito pessoais minhas, mas se for decorrente das minhas atividades, o local de trabalho, eu não tenho só a universidade de fonte de renda, eu tenho outra fonte de renda que também é pública. Então, se vocês entrarem no portal da transparência, vai estar lá as duas. Quais são essas instituições? Quantas parcelas de proventos eu recebi de cada instituição? Qual o valor de cada provento? Qual é a diferença de cada um? Está tudo lá. Quando eu comecei, quando foi encerrado, quando foi renovado. Está tudo lá, gente. Porque mesmo sendo pessoa física, essa informação ela decorre da minha atividade com vínculo com a universidade e com esse outro local que eu trabalho também. Então, professora, isso significa que se eu perguntar à senhora quanto a senhora ganha, a senhora tem que me responder? Não, porque eu sou uma pessoa física. Mas se você solicitar a universidade, ela tem que lhe responder. Ela não vai lhe responder, porque está disponível. O que ela vai fazer é dizer, está disponível em tal local. E você vai lá e vê. Então, eu não tenho a obrigação de lhe falar. Mas o órgão que eu trabalho tem, porque isso está na lei de acesso à informação e ele não vai poder negar, tá? Informações pertinentes ao patrimônio público utilizado de recursos públicos, como licitação, contratos administrativos, tudo que uma empresa pública contrata, compra, faz processo de licitação. Você sabe o que é licitação? Vocês devem ouvir muito essa palavra, né? Porque muitos de vocês moram em municípios como Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira, que são esses municípios de interior, geralmente, eles sobrevivem muito de serviço público. Então, essas palavras de licitação são palavras que estão bem no vocabulário de vocês, eu acho. Vocês já ouviram falar? Professora. Eu trabalhava no setor da prefeitura, que eu mexi com essas coisas. Com licitação. Né? Tipo licitação para o ônibus e para a universidade, né? Isso. Licitação que São Manuel precisa para funcionar lá com aquela barraquinha lá para a gente comer. Ele precisa ganhar a licitação, né? Não sei se mudou o valor, mas tipo, se durante os 12 meses do ano uma pessoa fosse receber mais de 8 mil reais, era necessário ter uma licitação para ela ter um contrato com a prefeitura. Uhum. Até a época que eu trabalhei, né? Não sei se mudou esse valor. Com a prefeitura. E aí, em cada nível, vai mudando. Aí você está falando do município. O estado deve ter outra regra, a federação deve ter outra. Com certeza. E aí vai mudando. Mas é isso, licitação é uma forma rápida de contratação de algum serviço, só que passa por alguns trâmites, né? E tem algumas regras para a escolha de uma empresa sim e de outra não. Existem muitas fraudes que ocorrem em processo de licitação. Lá vai eu com minhas histórias. Lá em Mamanguape tem restaurante universitário. Na época que eu trabalhei lá, na primeira vez, não tinha, tá? Mas tem agora. Muita coisa pode ter mudado. Tem não, professora. Tem a Rio, não. Em João Pessoa deve ter, né? No campus. O Rio só em Rio Tinto. Em Rio Tinto tem. Em Rio Tinto. Que bom, não sabia que tinha. Aí vai todo mundo para lá. Almoçar, jantar. Vocês têm acesso? Não, o campus de Mamanguape ficou com auxílio. Em vez do... Eu acho que teve alguma coisa, teve uma votação, e aí ficou com auxílio no lugar do RU. Pronto. Por que eu toquei na questão do RU? Por conta da licitação. A gente passou, aqui na UFPE, a gente passou por um problema com licitação de empresas para gerenciar o RU. E por conta desse problema,
Já faz uns 3 anos que o RU não funciona. Antes da pandemia, o pessoal já começou a ter problema com o RU. Existia uma empresa, o nome da empresa era Casa da Farinha, não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa. Gente, saiu até no jornal esse caso. Saiu no Jornal Nacional, saiu em vários noticiários. Que a Casa da Farinha ela estava com várias irregularidades e, por conta disso, ela não poderia ter sido aprovada em nenhuma licitação. E ela era contratada de vários órgãos públicos para gerenciar questões de espaços, né, alimentares de vários órgãos públicos, inclusive restaurantes universitários. E isso fez com que a universidade tivesse que encerrar o contrato com a Casa da Farinha, e eles começaram um processo licitatório para contratar uma outra empresa que até hoje ninguém sabe que fim levou. Né? Isso já faz para mais de 3 anos. E isso, vários estudantes que precisam do auxílio, você fala de auxílio, né? Precisam desse auxílio para... Que é auxílio permanência mesmo, né? Para permanecer na universidade, que é a moradia, alimentação, transporte, tudo isso, estão sofrendo. Eles estão sofrendo muito com isso, porque a universidade ela não encontrou um meio termo para resolver essa questão. Mas são fraudes, gente, que acontece no processo de licitação. Muitas empresas, elas burlam a licitação para favorecer alguma empresa, né? Às vezes fecham um contrato de milhões com alguma empresa para poder ficar com a parcela. Vocês veem que isso acontece muito. E não é uma crítica, é uma constatação. E por conta dessa constatação, que essa questão de recursos gastos com licitação precisa ser muito transparente. Porque qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode contestar. E por conta de uma contestação dessa, que a Casa da Farinha foi autuada, né? Porque foi descoberta essa grande fraude. Imagina se essa informação não está disponível, né? Quanto recurso público não é gasto indiscriminadamente por aí. Então, informações sobre políticas públicas, inspeções, auditorias, prestações de conta, e tudo que tem a ver com empresa pública é informação pública, tá? E, por exemplo, o que é que a gente pode citar como exemplo, né? Percentual de orçamento municipal que é destinado à educação. Quanto será o percentual de orçamento municipal do município de Mamanguape, que é destinado à educação? Eu não sei, porque eu não fui pesquisar, mas a informação está lá disponível. Tá? É só eu... Se não estiver disponível, eu posso solicitar e receber essa informação, porque a lei de acesso à informação me garante isso. Número de casos de assédio sexual registrado em determinado ano. A professora tem essa informação? Tem essa informação. Existem políticas públicas para assédio sexual em alguns departamentos, né, em alguns setores. Então, se você quiser saber também qual é esse percentual, você tem direito a saber. Se não estiver disponível, pode solicitar essa informação. Número de leito de hospital disponibilizado pelas prefeituras, salário de servidores públicos, tudo isso é informação pública, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Eu me desembesto a falar aqui, se deixar eu não paro mais. Não, professora, tá tranquilo. E o que é, finalmente, essa tal de LAI, essa tal de Lei de Acesso à Informação? Que danada é isso? O que é essa Lei de Acesso à Informação? Né? Então, vamos a algumas características dessa lei. Né? Como eu falei para vocês, é a Lei 12.527, que foi criada em 18 de novembro de 2011, e é uma lei que é válida para todo o território nacional. Tá? Ah, mas o meu município não se adequa à lei. Se adequa. Ele faz parte do Brasil? Se adequa. Se não se adequar, alguma coisa está errada. Todo o território nacional está debaixo da Lei de Acesso à Informação. Há algumas mudanças de regras, como alguns exemplos que a gente vai ver no decorrer do caminho. Mas todos os municípios, qualquer pedaço de terra que fizer parte do Brasil está debaixo da Lei de Acesso à Informação. Vale para todo mundo. Ela é a lei que vem regulamentar todos os procedimentos para o direito à informação. E esse direito à informação é obrigação dos órgãos públicos. E o que é que os órgãos públicos têm que considerar? Que a publicidade da informação é regra e o sigilo é exceção. Que geralmente é o contrário que se trata, né? Todas as informações são sigilosas, mas de vez em quando, como exceção, a gente pode liberar, os órgãos podem liberar alguma informação. Não, é o contrário. A regra é a publicidade e a exceção é o sigilo. E a gente vai saber como trata essa questão de informação sigilosa. Olha só, gente, que interessante. Eu achei tão interessante quando eu li esse trecho. Na época que eu comecei a ler Lei de Acesso à Informação, eu fiquei pensando muito nisso. E hoje eu reli. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. O poder público passa a ter o dever de divulgar informações de forma simples
e compreensível. Não é só divulgar informação, não, jogar lá informação. Às vezes, gente, eles colocam a informação de maneira tão complicada que ninguém entende nada. Ninguém entende nada. O cidadão não entende nada, principalmente a gente sabe como o Brasil é desigual em questão da educação. Então, tem muitas pessoas que não têm escolaridade, que não têm nível de discernimento. Então, imagina. Então, essa informação ela tem que ser compreensível tanto para um doutor que tem doutorado, doutor é quem tem doutorado, tanto para um doutor, quanto para uma pessoa que não teve a oportunidade de se alfabetizar. Tá? Então, ela tem que ser compreensível para todo mundo. Se chegar uma pessoa que não sabe ler e pedir para mim, Rubia, lê aqui essa informação para mim. E eu ler para ela, ela precisa entender. Então, não é só soltar a informação lá, é garantir que todas as pessoas compreendam. Colocar a informação disponível não significa que a informação está transparente, não, gente. Porque existem muitas formas de manipular uma informação, fazer com que uma informação ela seja entendida de outra forma, fazer com que a informação ela não seja entendida, por exemplo. A gente sabe que é muito isso, né? Há muitas formas de se contar a mesma história, e cada um pode contar de uma maneira diferente e ludibriar as pessoas. Então, a informação ela precisa estar, além de acessível, compreensível, né? De maneira simples. E esses órgãos públicos, eles também têm que disponibilizar essa informação em plataformas online, para que o cidadão ele realize o pedido dessa informação, tá? E a Lei da Informação também regulamenta quais são os procedimentos para esse direito à informação que é garantida pela Constituição Federal, e a gente vai ver isso daqui a pouco. A Constituição Federal é o que rege tudo. Debaixo da Constituição Federal vêm as leis, e debaixo das leis vêm as normativas dos municípios, dos estados, dos órgãos, né, que vão dizer como que essa lei vai ser cumprida, né, quais são os critérios que vão ser colocados para essas leis serem cumpridas. Mas até a lei de acesso à informação, ela já é prevista pela Constituição desde 1988. O que não acontecia era acontecer políticas públicas responsáveis por fazer essa informação ser disponível. E a lei ela chegou para isso, para fazer se cumprir a Constituição de 1988. A gente vai ver daqui a pouco o que é que essa Constituição traz, né? Então, assim, é um lembrete que eu trago para vocês. Apesar de haver essa lei de acesso à informação, que é para todo o território nacional, olha aqui o que diz. Cada estado e cidade do Brasil, ela deve produzir uma legislação própria, que é um pouco mais detalhada, né? Que são os seus decretos, os seus projetos de lei, as suas normativas, as portarias, que são normativas menores, que vai fazer com que a lei de acesso à informação se cumpra, né? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui de como a gente pode encontrar isso nos sites. Isso aqui foi um print que eu tirei do menu do site da Prefeitura do Recife. E aí ele vem trazendo uma série de coisas que tem disponível no site, né? Agenda do prefeito, carta de serviço, tarará, tarará, finanças, olha aqui, as finanças, despesas, tudo aqui. E pedido de acesso à informação, que é o ESSAI, que é o formulário que eles colocam, que qualquer cidadão pode entrar, preencher e solicitar o acesso a alguma informação. Em todo site de órgão público, principalmente alguns maiores, vocês vão encontrar uma seção que tem escrito assim, aqui tem pedido de acesso à informação, mas geralmente você vai encontrar escrito acesso à informação. Qualquer site de órgão público você vai encontrar isso, acesso à informação. Quando você clica, você vai encontrar as informações disponíveis e vai encontrar um campo que é para você solicitar alguma informação que não esteja disponível. Tá? E aí, aqui no site da Prefeitura do Recife, a gente vai encontrar, quando eu cliquei lá, né, nesse acesso à informação, eu encontrei tudo isso aqui, ó. Informação sobre Covid-19, que hoje está em todas as prefeituras, né? Informação sobre receita, sobre despesas, regularidade do município, demonstrativos contábeis, informação sobre os servidores, sobre contratos, licitação, demonstrativos fiscais, controle social, informação sobre segurança, educação, sobre saúde, e sobre vários... Esse print aqui, eu nem tirei ele todo, tá, gente? Porque a página era maior e o meu print screen não alcançava. Mas tem muito mais coisa lá, de transporte também. E você pode saber toda e qualquer informação referente a esses serviços aqui. E essa é a Lei de Acesso à Informação. Eu tirei um print. Se você colocar no Google, Lei de Acesso à Informação... Eu não tenho como colocar para vocês no Drive, porque... Não tem ela em PDF disponível, né? Mas no site da Presidência da República há a página em HTML que você vai encontrar essa lei. Então, Presidência da República,
coloca lá Lei de Acesso à Informação, que você vai conseguir recuperar essa lei e conseguir ler ela na íntegra. O que eu estou trazendo aqui para vocês não é ela na íntegra, é um estudo dela, né? Eu estudei essa lei, fui retirando alguns pontos mais importantes para esclarecer para vocês, porque a lei na íntegra ela é muito extensa, tá? E o que é que essa lei de acesso à informação ela traz? Lembra que eu falei para vocês que ela regulamenta o que está na Constituição Federal de 88? Então, ela regula o acesso à informação que é previsto na Constituição, no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º e no artigo 37 do artigo 206, que está na Constituição Federal. E o que é que diz esses 3 itens aqui? Vamos lá. O artigo 5º, do parágrafo 33, diz que todos, olha só, gente, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. E essas informações, olha só, elas devem ser prestadas no prazo da lei. Há uma lei. Se você solicita uma informação para um órgão público, ela não vai levar a vida inteira para a lei responder, não. Tem um prazo. É estabelecido um prazo para isso. Caso o prazo não se incumpra, você tem direito a entrar com recurso ou até entrar com ação no Ministério Público Federal, tá? Então, a não ser que essa informação seja sigilosa. Então, se a informação for sigilosa, todos nós temos acesso a ela dentro de um prazo estabelecido, que eu vou dizer para vocês qual é daqui a pouco. Já o artigo 37 o parágrafo 37 do artigo 206 diz que a administração pública ela obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e, olha só, e é aí que a lei da informação disse, entra o princípio de publicidade e eficiência. E aí no princípio da publicidade que entra a lei do acesso à informação. Tudo tem que ser publicizado, tá? O acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos do governo. Todos os atos do governo precisam ser publicizados. E, por último, o artigo 206, parágrafo 2º, diz que cabe à administração pública, na forma de lei, ou seja, ela é obrigada a isso, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta quando delas se necessita. Então, o órgão público ela tem que fazer a gestão documental de uma maneira que a informação esteja disponível quando ela for solicitada pelo cidadão. Isso quem vai fazer é você, viu, secretário executivo? Isso é você que vai fazer o gerenciamento dessa informação, tá? E aí, pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Por enquanto, não. Sim, É muita coisa. É tanta coisa, né? Lei de transparência, lei disso, daquilo, e aí desse danado consegue roubar. Imagina como não era antes, né? Antes da internet, que isso não estava tão transparente como está hoje. É muita coisa, gente. Muita coisa. E assim, vocês não sabem o que eu passei essa semana, assim, por conta dessa aula, porque eu me desdobrei para tentar resumir ao máximo isso aqui para vocês, porque é muita coisa. Então, de fato, tudo que eu estou falando aqui é, de fato, o mais relevante, mas tem muita coisa. Se vocês forem olhar a lei de acesso à informação, vocês vão ver que tem muito mais que isso. E mesmo eu tendo compactado tudo, ainda parece tanta coisa, né? Isso que eu estou falando é resumido, mas ainda parece que é tanta informação, que é tanta coisa, que eu acho que a mente de vocês deve estar aí dando vários nós, né? A professora falou de lei, a gente já imagina que é muito assunto mesmo. É muito assunto. E assim, não é só isso. É a forma com que nós, que vamos trazer essas leis, temos que mastigar essas informações, porque é aquilo que eu falei, gente. O que é transparência de informação? Imagina se eu pego aquela lei, vamos ler a lei de acesso à informação, gente. Coloca a lei aqui no slide e a gente vai lendo parágrafo por parágrafo. Olha só, que desespero isso. Ninguém ia entender nada, porque, de fato, tem coisa que é muito rebuscada. Nem eu ia entender tudo, gente. Porque, assim, o estudo da lei, ele não é uma coisa simples. Vocês pensam que eu entendi tudo de lá, lendo a lei, foi? Tem coisa que eu li que eu dizia, meu Jesus Cristo, traduz isso aqui para mim, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente lê a lei e vai estudar aquela mesma lei, vai buscar guias de explicação daquela lei, vai buscar manuais, vai buscar artigos científicos que explicam aquela lei,
para poder fechar as pecinhas do quebra-cabeça, porque a lei por si só, às vezes, ela não faz muito sentido para a gente. Então, é muito difícil trazer tudo de maneira compactada, gente. Olha, assim, pode ser que muita coisa que eu falei aqui passe batido, porque, de fato, é muita coisa para reter. Mas o esforço que eu fiz para trazer isso da forma mais mastigada possível, vocês não estão entendendo, gente. E se eu fiz isso, é porque alguém já fez isso comigo antes, né? Já veio mastigar também toda essa informação para a gente. Mas é isso, gente. Vamos lá. Quais são os órgãos que estão sujeitos à lei da informação? Todos os órgãos públicos, né? Quais são esses órgãos públicos? Todos os órgãos que fazem parte do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né? O Poder Judiciário é aquele que faz, que julga, né? O Legislativo é aquele que faz as leis. O Executivo é aquele que executa as leis que foram feitas pelo Poder Legislativo. E o Judiciário é que julga o cumprimento ou não, que se certifica se aquela lei está sendo cumprida ou não e julga se ela foi cumprida corretamente ou incorretamente, tá? Então, todos os poderes, todos os órgãos que estão dentro desses três poderes e o Ministério Público, elas estão debaixo da lei do acesso à informação. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, que eu falei para vocês, né? Metade regulamentada pelo setor privado, metade regulamentada por entidade pública, né? Economia mista, ou metade mantida com recurso privado, metade mantida com recurso público, que são controladas direta ou indiretamente pelos entes da federação, ou do município, ou do estado, e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para se manter, tá? Então, tudo que tem algum envolvimento com recurso público está debaixo da lei de acesso à informação. E quais são as obrigações desses órgãos que estão sujeitos a essa lei? O que é que diz lá na lei de acesso à informação? O que é que a gente pode captar, né? Quando a gente lê essa lei, o que é que a gente pode captar que é a obrigação desses órgãos para cumprir a lei de acesso à informação? A obrigação é postar de forma que dê para todo mundo entender os gastos, sei lá. Os gastos, não só os gastos, mas dá para entender tudo que quiser entender, né? E é isso aí que diz a primeira obrigação que eu vou trazer aí. Acho que quem foi que falou? Foi Iane, foi? Será que eu estou aprendendo a conhecer a voz? Foi eu, professora Iane. Olha aí, eu só estou ouvindo tuas vozes, viu, Iane? Porque eu não estou vendo mais vocês na tela. Porque hoje eu só estou com um computador ligado, não estou com os dois. Então, só estou vendo os slides. E é justamente isso, essa é a primeira obrigação. Tornar essa informação disponível como dá teu pulo, dá teu jeito. Então, é isso aí, criar essa informação e manter um serviço de informação ao cidadão em local com condições apropriadas para atender e orientar o público, que aí é isso aí. Não adianta nada o serviço público dizer que a informação está disponível e você não consegue achar essa informação, porque está disponível, mas está tão escondida que ninguém acha. Mas é tão difícil chegar até ela que o cidadão desiste. Isso é uma forma de manipular a gente também, né? A gente sabe disso. Quem tem a informação pode fazer qualquer coisa para dificultar a nossa vida. Colocar essa informação escondida, colocar essa informação em local não acessível. Eu passei por uma situação, gente, eu prestei um concurso público recentemente, eu contando várias histórias aqui da minha vida, né? Parece que estou sujeita a lei também, de tanta informação que eu dou. Eu prestei um concurso público para professor aqui da UFPE, para professor efetivo mesmo, porque aqui eu sou substituta, né? Eu prestei um concurso mês passado e a gente teve vários problemas que com certeza eu não vou fazer isso, eu não tenho energia para denunciar, porque às vezes é tanta coisa que tira a nossa energia. Mas, por exemplo, o que é que aconteceu? Você sabe que quando tem um concurso público, principalmente para a Universidade Federal, vem gente do Brasil todo. Então, eu acho que da casa, daqui de Recife, só tinha eu. Era gente de Minas Gerais, era gente de Santa Catarina, era gente da Bahia, era gente do Paraná. E eu, aqui, a única de casa. E o que foi que eles fizeram? Quando eles publicizaram o resultado do concurso, sabe o que eles fizeram? Eles publicaram no mural, gente. Eles publicaram no mural do departamento. Vocês acreditam nisso? Em tempo de internet, em tempo de tecnologia e informação.
A criatura está publicando o resultado de concurso público em mural de departamento, né? Para brincar comigo, né? Em tempo de Covid-19, que as pessoas não estão querendo sair de casa. Eu surtava. Foi muito. E aí, o centro que o concurso aconteceu, ele só abriu para que o concurso acontecesse. Depois ele fechou, né? E aí, como é que eu ia ter acesso à informação? Se essa informação estava no mural do departamento, dentro do centro, e o centro estava fechado por conta da Covid-19. Como é que faz? E aí, professora? E aí que sobrou para quem, né? Como eu conheci os candidatos, a gente criou um grupo no WhatsApp, sobrou para mim, né? Ter que ir lá, tirar uma foto das coisas, brigar com segurança para poder entrar, tirar uma foto dos resultados e enviar para o grupo, né? Eu fui a porta. Minha nossa, que E aí, humilhação. gente, e assim, para mim, eu acho que eles não queriam publicizar esse resultado. E aí, um pessoal entrou com recurso, e até agora a gente não sabe que levou o recurso, porque eles não publicaram nem o resultado do concurso. Não indicaram se receberam recurso, não publicaram o resultado do recurso na internet. E ninguém sabe que fim levou. A gente liga para lá, ninguém atende, manda e-mail, ninguém responde. Será que eu vou ter que ir lá ver se está no mural de novo? Então, essa informação, ela não está disponível em local com condições apropriadas para atender e orientar o público. Ela não está. Ah, professora, mas está um mural. Sim, mas em tempo de pandemia, o pessoal mora em outro estado. Será que todo mundo... Será que é um local apropriado para todos? Eu nem sabia que mural existia ainda para dar resultado de concurso, pelo amor de Deus. Isso é muito Você já antigo. viu? Em tempo de internet, gente, o site da universidade está aí, publica lá. Manda por e-mail. Qual é a dificuldade? Essa Então, banca tem cara de fraude. tenta alguma coisa... Algo de errado não está certo, né? Nessa banca. Pronto, então esse é um grande exemplo hoje, né? E isso daí foi eles descumpriram a lei de acesso à informação. E eles sabem disso. Eles sabem que eles estão descumprindo. É porque eu não tenho, como eu falei para vocês, eu não tenho energia para fazer isso. Mas o pessoal lá do Sul que veio já entrou com processo no Ministério Público para anulação do concurso por conta disso. Errados eles não estão, né? Com Então, certeza. vamos lá. Essa é uma das obrigações, colocar a informação disponível em lugar apropriado. E o que vai dizer se o local é apropriado ou não é a situação. Tá? Todos os órgãos e entidades públicas devem oferecer uma plataforma online para receber pedidos de informação com protocolo. Então, não adianta só colocar essa informação em local apropriado, precisa ter um canal de comunicação em que o usuário possa ir lá pedir essa informação e receber essa informação. Tá? Com protocolo, porque o protocolo é uma medida de controle deles, né? De quem pediu, se a informação foi atendida. Enfim. As páginas eletrônicas dos órgãos devem oferecer, olha aí, mais uma vez, linguagem e ferramentas fáceis e claras para leigos, mas também oferecer facilidades para aqueles que manipulam dados de forma mais complexa. Então, desde um leigo que vai lá e quer, num clique, ter o acesso a todas as informações, uma pessoa que quer tratar dessas informações de maneira mais complexa, ele precisa oferecer essa estrutura de dados que foram coletados para que um pesquisador possa analisar e querer chegar a um resultado também. Então, todo mundo tem que ser atendido. É complexo, né? Eu fico pensando neles. Como é difícil ter que atender tudo isso, mas eu não tenho pena, não. Dinheiro público está aí para isso. E a informação deve estar em formato eletrônico diversos e sempre atualizada. Sempre atualizada. Vocês assistiram a... Ai, eu vou falar porque eu já abri a boca. Vocês assistiram a CPI da Covid em algum tempo? Acabou essa semana, não foi? Assisti. Gente, isso aqui não é politicagem, eu não estou me posicionando politicamente. Estamos conversando, tá? Sobre situações de lei de acesso à informação. Então, por favor, não me entendam mal. Não me cancelem. Uma coisa que eu vi muito na CPI da Covid, a CPI da Covid era meu BBB, né? Todo dia eu acordava, ligava o BBB e aí eu ia fazendo as coisas assistindo do quebra-pau que acontecia lá. Uma coisa que eu vi muito foi sobre essa questão de informação disponível. Teve um depoimento que se tratava sobre informações sobre uso de medicamentos, sobre, como era? Recomendação de uso de medicamentos pela Anvisa. E essa foi uma informação que foi colocada no site da Anvisa no começo da pandemia, né?
E depois o tempo passou, outros estudos foram feitos, e aí se verificou que esses medicamentos não eram eficazes, só que a informação ela não foi atualizada no site da Anvisa. E aí, no dia do depoimento, a informação ainda estava lá. E a pessoa que estava depondo, que era responsável, né, pela Anvisa, falou isso. Falou, não, mas isso aí aconteceu no começo da pandemia, que ninguém ainda sabia como eram as coisas, estava todo mundo tateando, todo mundo tentando descobrir, então a gente postou isso porque era a informação que se tinha no momento. Só que na mesma hora, o senador Randolph, barraqueiro todo, viu? Entrou no site da Anvisa e falou, olha, mas está aqui ainda a informação. Ou seja, a informação não foi atualizada depois de todos esses meses, né? Com tantos estudos que já foram feitos, com a OMS já tinha dado a declaração de que era para retirar aquilo tudo, e a Anvisa não atualizou a informação no site. Então, não é só oferecer a informação, é continuar atualizando ela, caso surja alguma coisa, porque vai uma pessoa que não sabe, tem acesso à informação desatualizada e faz os procedimentos errados, né? História da CPI da Covid. E é um exemplo que eu trouxe para vocês também, aqui do site da Prefeitura do Recife, que ele mantém essa página aqui, que é um formulário, naquele linkzinho que tinha pedido de acesso à informação, eu cliquei lá e, entre outras coisas, ele me levou para esse formulário, que é para solicitação de informação que não esteja disponível. Então, pedido de acesso à informação é um sistema eletrônico, tá? Ele diz qual é a lei. Lembra que eu falei para vocês que a lei de acesso à informação está aí, mas cada município vai regulamentar como essa lei vai ser cumprida. Então, aqui a Lei Municipal 17.866, 28.527, que vem regulamentar tudo que já está previsto na Constituição e na lei. Então, o que é que essa regulamentação diz? Que os pedidos de informação, eles podem ser realizados da seguinte forma. Deixa eu botar um ponteiro aqui. Da seguinte forma, tanto de maneira presencial, e aí eles dão onde que vai ser solicitada, né, e qual é o horário, por teleatendimento, aí eles colocam um número, e por meio do formulário eletrônico, né, o preenchimento do formulário abaixo, aí eles colocam um formulário. Esse formulário é bem extenso, gente, pede muitos dados nossos, da CPF, dado de nascimento, endereço, tudo, que você, várias coisas, é bem extenso. Eu tirei um print da metade dele, né? Porque aí a gente tem que colocar minimamente aqui o nosso CPF, o número de identidade, nome, claro, o sexo, a data de nascimento, para ele saber quem está pedindo. E aí você preenche todo esse formulário, depois de toda a sua paciência, passando 3 horas preenchendo esse formulário, você pode solicitar essa informação. O que você não precisa fazer nesse formulário é justificar a sua solicitação. Você não vai encontrar um campo em que você precisa justificar o porquê você precisa daquela informação. É seu direito, então não precisa justificar, só pede, e eles têm a obrigação de fornecer dentro do prazo que eu falei para vocês, tá? Vocês já viram esse formulário em algum site de algum órgão governamental, alguma prefeitura? Ou não? Eu acho que, deixa eu ver, a última vez que eu entrei no Sagres, que é um portal de transparência daqui da prefeitura, acho que é desses municípios por aqui tudinho, porque você aparece assim, essa partezinha, e coloca o município, o mês de pagamento e a secretaria que você quer saber sobre os pagamentos. Mais ou menos isso. Isso aí é informação aberta. Isso aí que você está falando é consulta, a informação que já está aberta, porque, como você falou que é de transparência, então aquela informação já existe, você só está buscando essa informação. Nesse formulário que você está solicitando uma informação que não está disponível. É como se você estivesse escrevendo, tu falou da prefeitura. Tu procurou uma informação no site da prefeitura e não achou. E você vai escrever para ela, preencher esse formulário enorme aqui. E vai dizer para ela com a informação que eu quero. Olha, eu quero saber quantos leitos foram ocupados por pneumonia, por síndrome respiratória aguda grave entre 2012 e 2021. Por que você quer saber? Eu quero. Só que essa informação não está disponível. Então, você vai solicitar. A prefeitura vai receber o seu pedido, vai analisar o seu pedido, buscar essa informação e lhe responder qual a informação no prazo previsto, que é de 20 dias, tá?
Então, essa informação que você foi buscar, ela já estava disponível. Essa aqui não está. Isso aqui é o pedido a acesso a alguma informação, acesso a algum documento, que você pode fazer isso, caso você não encontre nesse sistema de busca que você falou. E como que essas informações elas devem ser publicadas? E aí eu falei para vocês, existem informações que não estão disponíveis e você pode solicitar o acesso. Existem informações que já estão disponíveis, que já estão publicadas. E é o que a gente chama de transparência ativa, né? Transparência dentro da lei de acesso à informação, tá? Não da lei da transparência. Então, como que ela tem que estar lá? Gente, em todo site que você entrar de órgão governamental, precisa ter essas informações aqui. Precisa ter, tem que ter. Existe uma coisa chamada arquitetura da informação e encontrabilidade da informação, que são áreas da tecnologia que estudam esses sites para verificar como que esse site está estruturado e como essa estrutura faz com que o usuário encontre a informação mais rápido ou mais lento. Quantos cliques o usuário leva para encontrar essa informação, por exemplo, né? Se essa informação está... E aí tem algumas regras, tipo, precisa ter um sistema de busca no canto superior direito, precisa ter uma coisa aqui, precisa ter... Porque isso a gente vai sendo tão treinado, e quando a gente abre um site, quando eu abro qualquer site, automaticamente meu olho vai para o campo superior direito, procurar um sistema de busca. Porque é tão comum ver isso que eu penso que eu só vou encontrar lá. Mas isso é lei. Isso é lei da arquitetura da informação, tá? E dentro dessas coisas também de arquitetura, encontrabilidade e acessibilidade da informação, que são coisas estudadas pelo setor da tecnologia, existem algumas normas. E dentro dessas normas, que também são previstas pela lei de acesso à informação, qualquer órgão governamental tem que ter essas informações aqui. Primeiro, registro de contato, ou seja, nunca jamais você pode entrar no órgão governamental e não encontrar um canal, um contato, um e-mail, um número de telefone, para entrar em contato com ele, tá? Um organograma, quer seja, saber quem é quem, qual é a posição que cada pessoa ocupa naquele organograma, naquela instituição, e quais são as competências de cada um, quais são as funcionalidades de cada um dentro dessa instituição. Uma outra coisa que é obrigatório ter, que está previsto também pela lei, é que tem que ter uma página contendo perguntas e respostas frequentes, que é que a gente chama de fax. Eu acho que vocês já viram. FAQS, fax. Esses órgãos, eles recebem tantas perguntas. Só que algumas perguntas são mais recorrentes que outras. Então, eles juntam essas perguntas que são mais recorrentes, fazem uma lista dessas perguntas e com a lista de respostas, porque eles entendem, as pessoas estão perguntando tanto isso, que isso é a dúvida de muita gente. Então, vamos colocar logo lá a resposta para eles sobre essas perguntas. Então, em todo site governamental, você vai encontrar uma parte de fax, que são as perguntas e respostas mais frequentes feitas pela sociedade, aquele órgão. Então, raramente você precisa solicitar alguma informação, porque às vezes alguma informação que você quer já foi uma pergunta de outra pessoa e está naquela lista de fax. E aí você vai lá e vê se consegue encontrar. Vocês já viram isso, gente, o fax? Sim, professora, eu trabalhei no PagFácil e lá eu passava fax. Passava fax. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu escrever aqui no chat com vocês. Se for do que eu estou pensando. Fala aí. Sei não, professor, o que não, mas já ouvi falar em fax. A gente vai... Eu vou explicar para vocês de novo e a gente vai entrar aqui para olhar, tá? Eu vou colocar no chat aqui. É assim que se escreve, ó. Estão vendo? Ah, esse aí não. Isso daí é uma lista das perguntas mais frequentes que esse setor recebe, do público. Eles vão recebendo muitas perguntas o tempo todo, e algumas perguntas, elas se repetem muito. Então, vamos supor, a universidade ela deve receber muitas perguntas imagina aí, ó, nesse momento de pandemia, deve receber muita pergunta de quando vai voltar, quando as aulas presenciais irão voltar, por exemplo. Deve ser uma pergunta muito frequente, né? Quais serão as medidas, os protocolos de segurança quando as aulas presenciais voltarem?
E outras perguntas, né, que a universidade deve ter recebido muito. Então, eu tenho certeza que se vocês entrarem no site do centro, eu espero que não esteja errada, tá? Vocês vão encontrar esse campo aqui, FAQs, que são com as perguntas mais frequentes que têm sido feitas pelas pessoas ao pessoal do centro, né? Do centro do Campus 4. Então, como eles percebem que algumas perguntas se repetem muito, eles juntam essas perguntas, fazem uma lista de perguntas e respostas com essas perguntas mais frequentes e publicam no site. Porque, como elas são perguntas muito frequentes, a universidade ou qualquer órgão governamental entende que é uma dúvida de muita gente. Então, para eles é muito mais fácil publicar já essas perguntas com essas respostas, porque já vai filtrar e vai evitar que outras pessoas fiquem refazendo a mesma pergunta e eles fiquem respondendo a mesma pergunta várias vezes por dia. Então, isso é o FAQs, tá? FAQS. No site da Prefeitura do Recife tem. Eu não ia fazer isso aqui não, tá? Não estava com essa intenção, mas já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gente, é muita coisa, né? Se não der tempo, a gente continua na próxima aula, gente. Eu não vou ficar... Professora, Oi. a gente pode usar como exemplo de fax aqueles bancos digitais, porque geralmente quando a gente tem alguma dúvida que a gente entra lá no Me Ajude, já tem um monte de pergunta e resposta. Isso, exatamente. Isso também é fax. É porque às vezes, fax é o nome mais comum de se encontrar, né? Mas nem sempre tem esse nome. E às vezes nem tem um nome, só está lá, porque é a obrigação deles fazer isso. E essas perguntas e respostas que você encontra... Eu também já usei o do Nubank, gente. Eu estava com dúvida. Eu paguei a fatura do cartão antes da fatura fechar. E aí aconteceu o quê? Eu não recebi. Eu precisava daquela fatura para comprovante de residência. Então, como eu paguei antes de fechar, a fatura não fechou, o pagamento rodou e eu não recebi a fatura. Então, eu fiquei sem um comprovante. E aí, eu preocupada, sem saber o que eu ia fazer, né? Que eu queria aquele comprovante de residência. Mas... E daí, eu fui nessas perguntas e respostas e tinha alguém perguntando a mesma coisa que eu. Ou seja, outras pessoas passaram pelo mesmo problema que eu e eles perceberam que era um problema recorrente e já colocaram lá a solução. Isso resolveu o meu problema completamente. Mas quem foi que falou? Eu nem vi. Nem Suênia. Suênia. Gente, se não der, a gente termina na próxima aula, tá? Porque, de fato, é muita coisa, são muitos detalhes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o site da Prefeitura do Recife, para vocês verem como funciona o fax lá. Gente, eu nem abri, eu nem sei se tem o fax lá na Prefeitura, viu? Eu posso até passar vergonha com vocês. Porque eu fui aqui, entrei para ver outra coisa. Mas vamos lá. Vamos procurar. Geralmente, no final da página, olha aí, ó. Geralmente, no final da página, você vai encontrar um mapa do site. E no final de qualquer página governamental, você vai encontrar lá, vai baixando, desce tudo, você vai encontrar um mapa do site. Que é um lugar que você vai encontrar qualquer informação que você não conseguiu encontrar fuçando no site, fuçando nos campos do site. Então, tá com dúvida, corre logo para esse local que você vai encontrar. Então, vamos ver se a gente vai encontrar esse tal de fax aqui, né? Vai que eu não encontre. Olha aqui, ó. Estão vendo? Perguntas e... Vocês estão vendo a tela, gente? Azul. Sempre. Estão Sim, vendo aqui? professora, dá para ver. Perguntas e Perguntas e respostas. respostas do fax. Fax. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aí. O que é que o povo está perguntando à prefeitura, hein? Perguntas e respostas, fax. Como saber o serviço oferecido pela Prefeitura do Recife? Tem muita gente querendo saber desse serviço, provavelmente, né? Aí ele já dá a resposta. Informações sobre serviços diversos podem ser encontradas através do link tal. Você clica lá. Como encontrar informações sobre receitas e despesas do município? Ó, o pessoal está de olho. Querendo saber as despesas do município. Então, é uma pergunta frequente, né? Que tem sido frequentemente feita. Então, já tem aqui. Olha a resposta. Basta acessar o site Portal de Transparência e dar o site aqui.
Só que ele não ensina como mexer no portal de transparência, né? Como buscar informações sobre impostos? Como saber os dados sobre a educação, como matrícula, calendário escolar, unidade de ensino, etc. Como saber informação sobre turismo? Qual a finalidade do portal de licenciamento urbanístico? Para que serve a ouvidoria? Ó, quais órgãos públicos são obrigados a divulgar informações no portal de transparência? O pessoal está querendo saber. O que é SAMU? Olha que pergunta, gente. Tem gente que não sabe o que é SAMU. Está perguntando ali, ligou a prefeitura para perguntar. Então, vocês entenderam qual que é a lógica do fax? De facilitar, de facilitar a sua vida mesmo. Ó, ainda bem que a gente encontrou, né? Imagina a vergonha que eu ia passar se no site da prefeitura da minha cidade não tivesse um fax. E tá eu aqui falando de lei, de lei de acesso à informação. Vocês querem falar alguma coisa, gente, antes da gente continuar? Sabe o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo parar por aqui e deixar pra gente continuar na próxima aula. O que é que vocês acham? Pode ser, professora. Eu queria tirar umas dúvidas sobre o seminário também, quando terminar a aula. Tá, porque ainda tem bastante coisa pra gente ver. Os slides não estão perto de acabar. E a gente ainda tem que ver isso. Então, a gente pode parar aqui, na próxima aula a gente continua esse assunto e a gente vai fazer uma... Eu ainda tenho previsto uma atividadezinha junto com vocês. Então, na próxima aula a gente termina o conteúdo, a gente relembra, termina o conteúdo, faz a atividade, tá? E então, eu vou pedir para vocês escreverem um presente no... Estou vendo o chat de vocês agora. Uma coisa que causa polêmica é esse negócio de doutor, né? Causa muita. Queria que vocês escrevessem presente no chat, porque vai ser a chamada de vocês, tá? Porque o chat também fica gravado. E é isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa parte da aula? E quem quiser ficar também para tirar dúvidas sobre o seminário, apesar que eu ainda, de fato, não teve esse momento, acho que foi Jamile, não foi? A gente ainda não teve esse momento de eu explicar tudo, mas a gente pode falar sobre isso agora. Tá, o momento é de vocês, gente. Professora, ai, que cachorro abusado. Eu quero, tipo assim, saber da estrutura do seminário. De que forma a senhora, como é que a senhora quer ele? Então, é como eu falei para vocês. Eu não sei se foi tu que me perguntou isso no início da aula, acho que foi tu Não. que perguntou isso no início da aula. Eu preciso que vocês... Foi mim. Foi eu que fiz essa Foi, pergunta. Anne, foi? Pronto. Eu preciso que vocês escolham os textos. Porque tem alguns textos, não é questão de estrutura, né? Porque eu poderia muito dizer assim, faça uma introdução, diga quais são os principais conceitos, mas para mim fica muito quadrado. Porque os textos, eles são diferentes, eles vão em direções diferentes. Por exemplo, tem texto, que eu já li esses textos de vocês, que tem uma seção inteira que nada se aproveita. Para a disciplina, se aproveita sim, mas não se aproveita para a disciplina, que não é o nosso foco, por exemplo. Tem texto que vem contando uma seção inteira de páginas, contando a história do secretariado. A gente não quer saber isso agora, porque vocês já pagaram a disciplina de técnicas 1, técnicas 2, então aqui é o momento da gente ver arquivo, documento, informação. Então, eu preciso que vocês escolham os textos, porque a estrutura ela vai mudar de texto para texto. E aí, o que é que vai acontecer? Eu não lembro das datas que eu coloquei aqui, mas a minha pretensão é quando vocês escolherem os textos, eu sentar com cada equipe e dizer, desse texto aqui eu quero que você aborde isso, aborde isso, aborde isso, isso. Ah, sim. Entendeu? Não tem uma estrutura para cada um, para todo mundo. A estrutura é individual, porque os textos eles são diferentes. Então, para mim, é muito mais interessante
mostrar para vocês quais são as informações do texto mais interessantes para que o seminário de vocês seja mais direcionado, tá? E isso vai diferenciar de texto para Já texto. escolheu os textos, já pode falar com a senhora, né? Depois. Já pode sim. Ó, vamos fazer assim, ó. Já que a gente já está com esse meio caminho andado com esse conteúdo, na próxima aula a gente tira um tempo para terminar o conteúdo, tipo metade da aula para terminar o conteúdo e a outra metade só para eu sentar com vocês. Ok. E aí vocês vão precisar se articular para todo mundo fechar as equipes durante a semana, tá? Professora, no caso do meu grupo, nem eu, nem Mila, a gente não conseguiu acessar o Drive. o Drive, porque a gente estava com o Hot no Siga. Uhum. Aí a gente não teve como escolher ainda, mas aí a gente gostou do texto 1. Se nenhuma equipe ainda tiver escolhido, a gente Se eu não me engano, esse texto está livre, viu? Eu vou liberar vocês no Drive assim que eu terminar a aula, porque eu vou colocar o e-mail de vocês. Mas deixa eu abrir aqui. Mas se eu não me engano, esse texto está livre, viu? Os 3 primeiros textos, parece. Certo. Se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, porque aí eu mesmo coloco o nome de vocês, mas eu vou liberar. Liberar o acesso. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Mila, vai ser 1 mesmo, né, Mila? Confirmado? Isso. Tá disponível. Tá disponível o 1 e o 2. Pronto. A gente vai ficar com 1. Mislene, Laura e Suênia. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Mislene é com Y, e eu coloquei errado. Tá certo. Gente, quem é que falta se encaixar aqui, hein? Tem 15 pessoas na sala. Tem 15 pessoas na turma, sabia? Só que... Deixa eu perguntar aqui. Jefferson tá aí? Estou. Jefferson, tu não fez a prova, né? Não. Vai ter que fazer... Vai ter Reposição. que fazer final. E a reposição? A reposição é de aula, não é reposição de nota. Mas a gente não tem direito de uma reposição de nota? Segunda chamada, né? Porque é assim, professora, tipo assim, nas outras disciplinas, né? Sim. Na verdade, em todas. A gente pode faltar uma nota e no final do período a gente faz a reposição dessa nota. Uhum. Eu vou marcar contigo para tu fazer. Tá certo. Viu? Tá, obrigado. Quem mais não fez a prova? Foram 2 pessoas que eu percebi que não... Vou ver agora. Alguém levantou a mão. Sou eu, professora. Juliane. É que, no caso, eu estou sem grupo ainda. E eu estou vendo que os demais textos estão escolhidos. Então, automaticamente, eu fico com o segundo texto, não é isso? Tem mais alguém para se encaixar? Eu acho que só falta tu. A gente vai ter essa dúvida agora. Eu acho que a gente escolheu o texto, a gente ainda não escolheu a Jamile. Cadê Jamile? Jamile, Sim, Iane e Liciane. Foi o segundo grupo a colocar lá. A gente é o do dia 24/11. Esqueci até o nome do tema. Tu escolhesse já o texto? Já. Ah, tá. Já tô escolhido já. No dia que a professora liberou, eu consegui colocar lá o nome da gente. Tá Professora, bom, obrigada. qualquer coisa, coloque Juliane no nosso. Eu vou fazer isso mesmo, para não deixar ela só, mas deixa só eu tirar uma dúvida aqui. Que além de Jefferson, Jefferson está em grupo? Estou. Além de Jefferson, faltou outra pessoa fazer a prova. E aí eu quero ver quem é, porque às vezes essa pessoa até já desistiu, né? Professora, pode sair? Já colocou o presente? Já coloquei presente. Pode, tá liberado.
Foi tchau, viu? Cheiro. Tchau. Foi, tchau. Meu Tchau. filho quer dar tchau, deixa ele dar tchau. Tchau. Um beijo. Deixa eu ligar a câmera. Deixa eu ver aqui um caso de... Quem foi que falou? Vai ligar a câmera? Ele quer dar tchau. Quem tá aí? Tchau. Assistir aula não, professor. Me abusa aqui o tempo todo. Quase eu não consigo assistir aula. Errado não tá. Deixa eu só fechar aqui o teu caso. As notas. E Josiele? Gente, vocês sabem de Josiele? Ela participou de alguma aula com a gente? Porque ela também não fez prova. Então, eu não... Ela não estava na aula passada, que eu estou com a chamada aqui aberta também. Não está hoje. Ela também não fez prova. Ó, não fez prova, não estava na aula passada, não está hoje. Vocês têm contato com ela? Sabe se ela desistiu, trancou? Qual é o sobrenome dela? Como é, professora? Deixa eu ver aqui. Ramo da Silva. Josiele Ramo da Silva. Ramo da Silva. Eu não sei se é uma que mora aqui em Jacaraú, que ela fazia secretariado, não sei se é ela. Então, eu acho que vocês nem lembram dela. Talvez ela tenha trancado. Então, se Josiele realmente não tiver na turma, quem foi que falou, gente? Eu esqueci que não tem grupo. Não foi eu não, professora. Fui eu. Juliane. No caso, tu Juliane? tem grupo. Aí Sônia sugeriu de entrar no grupo dela. Pronto, para mim tá ok. E aí, com isso, a gente vai fechar, porque vocês são 17. Jefferson eu já achei. E Juliane não. Josiele provavelmente trancou, então não tem mais ninguém. Ô, professora, coloque o nome dela no meu grupo, Juliane. Coloco agora. Deixa eu parar de gravar isso aqui. Pode sair, professora, da aula. Pode sair, gente. Quem não tem nada mais para falar, tá liberado. Na semana que vem, lembrem que eu vou sentar com vocês depois da aula para a gente ver a estrutura do texto, tá? Tá certo. Tchau. Então, é Juliane, no grupo de quem, Juliane? Tchau, gente. Boa noite. É Juliane, tu tá no grupo de quem? Pronto, então eu vou ficar no grupo de Suênia, professora. Acho que é esse primeiro aí. Vigilante, Suênia e Juliane. Ok. Fechamos, então. Daí eu vou excluir esse segundo... Eu vou remanejar, tá? Eu vou excluir esse segundo texto. E vou remanejar as datas. Eu vou colocar para o dia 17 e 24. Fica 3 grupos num dia e 2 grupos no outro. Eu vou organizar. Aí, no caso, professora, vai mudar a ordem, né? Vai ficar exatamente essa ordem, só que serão 3 grupos no dia, ó. O grupo de Mislene, Jamile e Maiana no dia 17, e o grupo de Lucivânia e Ângela no dia 24. E no dia 1, some. Dia 1, não gostaram, né? Queria ficar no último dia, eu sei. Mas vocês vão ter tempo para fazer, gente. Pode falar. Jefferson. Ó, eu vou organizar a planilha, até porque aqui eu não consigo algumas funções. Eu acho. Cadê? Jefferson. Cadê tu? Jefferson no dia 17, tá? Tá certo. Aqui eu não consigo mesclar, mas vai ficar aqui, ó. 17. Mislene, Jamile e Maiana, 17. Lucivana e Ângela, 24. Eu vou baixar o arquivo, mesclar as células e subir de novo para o Drive, para ficar organizado para vocês.
Tá bom? Mais alguma coisa? Não, professora, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, Silvânia. Maiana está aí ainda?